Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Na aula de hoje a gente vai trabalhar hidrografia, ou seja, o assunto, é a disciplina que estuda os rios e as suas características. Vamos lá então? Muito bem. Como a gente está falando de rios, água, é interessante a gente apresentar esse dado aqui sobre a distribuição, a oferta de água do nosso planeta. Se a gente pegar toda a água existente no planeta Terra, nós vamos observar que cerca de 97% dessa água é salgada, tá bem? Ou seja, a grande maioria da água disponível no nosso planeta não é própria para o nosso consumo. Apenas em torno de 3% dessa água é potável, é água doce, tá? Desses 3% de água doce que nós temos no planeta, cerca de 70% é congelado, ou seja, está presa nas geleiras, ok? Não está disponível para o consumo. Dos outros 3% que faltam, para completar aí os 100% correspondentes a esses 3% de água doce, cerca de 2% estão em reservas subterrâneas, em aquíferos, e apenas 1% de toda essa água, arredondando, é a água que está presente em rios e lagos, ou seja, a água que é própria e está acessível, portanto, disponível para o nosso consumo. E é exatamente essa água que a gente suja, que a gente polui. Pois bem, existe entre toda a água do planeta apenas 1% de fácil acesso, então disponível para o consumo, e é justamente a água que a gente polui e suja. Ok? Fica então uma reflexão para todos. Vamos seguindo. Bom, entrando no assunto de hidrografia. Trabalharemos dentro de hidrografia, que é a disciplina que estuda o comportamento, das águas, os rios mais especificamente. Bom, começando o assunto sobre os rios, a gente vai falar sobre bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica é um conjunto formado por um rio principal e os seus afluentes, tá certo? Mais a área que eles drenam, tá bem? Então, a bacia hidrográfica é todo esse sistema, o rio principal, os seus afluentes e a área que é drenada por eles, conforme vocês conseguem observar aí nessa imagem e esquema que foi apresentado. Aqui fica um pouquinho mais claro, essa rede hidrográfica, que é um dos componentes da bacia hidrográfica. Rede hidrográfica é o conjunto formado apenas pelo rio e seus afluentes. Rio, afluentes mais área drenada, bacia hidrográfica. Então aqui nós temos a hierarquia fluvial, a hierarquia dos rios. Rio de terceira ordem, que é o rio principal. O rio de segunda ordem, que é o seu afluente direto. E o rio de primeira ordem, tá? Que é justamente, ou em muitos dos casos, onde encontram-se as nascentes. Então, os rios de primeira ordem desaguam nos rios de segunda ordem, e esses, por sua vez, desaguam nos rios de terceira ordem, e o rio de terceira ordem deságua no oceano, formando assim o ciclo das águas dentro dos continentes. Tá bem? Seguindo então, pessoal. Bom, o divisor de águas são as regiões mais altas do relevo, que tem esse nome porque justamente dividem o escoamento das águas que compõem os rios das bacias hidrográficas. Então vocês podem perceber aqui nesse esquema que o divisor de águas, no caso dessas duas bacias, a bacia hidrográfica do rio A e a bacia hidrográfica do rio B, é essa parte mais elevada aí no centro. Okay? Por ser mais elevado e contando que o curso das águas segue a gravidade, a água não consegue transpor esta formação do relevo, então as águas escorrem dos dois lados dele, então ali a gente tem um divisor do fluxo das águas que formam os rios dessas bacias hidrográficas, então daí o nome divisor de águas. Tudo bem? Vamos seguindo. Bom, se a gente pegar um rio e cortá-lo num perfil transversal e longitudinal, a gente consegue ter essa visão, tá bem? Se a gente cortar o rio na forma transversal, a gente consegue observar o divisor de águas, conseguimos observar a margem do rio, conseguimos observar os diferentes tipos de leito que um rio possui, tá? Daqui a pouco a gente vai trabalhar com mais calma, que é o leito principal, o leito de inundação e o leito de estiagem, e o talveg, que também nós iremos definir com mais calma, que é a parte mais profunda do rio. Se a gente cortar o rio em um perfil longitudinal, a gente consegue observar outros elementos,
como sendo a montante e a jusante. Montante é a parte do rio onde encontra-se a nascente e a jusante é a parte do rio onde encontra-se a foz, ou seja, onde ele deságua. Montante e jusante podem também ser compartimentadas em alto curso, que é a parte do rio geograficamente mais elevada, médio curso, que nem o próprio nome já sugere, que é a parte intermediária, e o baixo curso, que é a parte final próxima da foz, ou seja, próximo de onde ele deságua. Tudo bem? Vamos seguindo então. Aqui a gente consegue observar com um pouquinho mais de detalhes, né, os perfis dos rios, no caso aqui, né, o perfil longitudinal com o curso superior ou alto curso, médio curso ou curso médio e o curso inferior ou baixo curso do rio e como comportam-se as margens deste rio na parte alta, média e baixa do seu curso. Então percebam vocês que a parte alta ela é mais acidentada, portanto o rio ele vai correr na forma de um vale. A parte média ela é um pouquinho menos acidentada, o que permite que o rio transborde um pouquinho a sua margem. E a parte inferior é uma parte de planície, ou seja, onde o rio consegue alagar boa parte da sua margem até que ele finalmente desague. Tá bem? Entre todas essas partes, a parte inferior geralmente é aquela mais aproveitada para a agricultura, justamente pelo seu perfil mais plano e também para a ocupação urbana, ok? Vamos seguindo então. Bom, aqui novamente um esqueminha para vocês, tá? Para vocês conseguirem entender isso que nós viemos explicando de alto, médio e baixo curso, ok? Vamos seguir. Bom, aí pessoal, nós temos todos os elementos, né, conforme a gente já comentou alguns deles, de um rio. Montante e jusante, né? Montante no caso a parte onde encontra-se a nascente, a jusante onde encontra-se a foz, que nós já comentamos. Temos o talweg, que nós também já comentamos lá atrás, que é aquela linha que se encontra na parte mais profunda do rio, e geralmente onde acontece, ou por onde passa a corrente mais forte deste rio também. Além desses elementos já comentados, temos o leito, né, que é a parte que delimita a área onde as águas do rio correm. Já dissemos que o leito ele varia, né, tem o leito de inundação, o leito normal e o de estiagem, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Além desses elementos temos os meandros. Meandros são curvas que o rio faz ao longo do seu curso, ok? A maioria dos rios brasileiros tem essa característica, são rios meândricos, né, porque eles formam curvas ao longo do seu curso e o curso finalmente é o caminho que o rio segue pelo território até que ele finalmente desague no litoral, ok? Ou em outro rio no caso, ou enfim, até que as águas desapareçam. Daqui a pouco a gente vai comentar também os perfis de drenagem desses rios. Tudo certo? Vamos seguindo então. Bom, que nem eu disse para vocês, os elementos do leito de um rio, o leito normal, que nem o próprio nome já sugere, corresponde à área que normalmente fica alagada pelo rio, né? Observem muito bem essa imagem para que fique claro quando a gente comparar com as outras. Além do leito normal, nós temos o leito de inundação, então percebam a diferença, né? A água ela está mais para cima, que nem o próprio nome também já sugere, é a parte lateral do rio que fica alagada quando o volume de água desse rio aumenta. Então nós temos o leito normal, que é a área normalmente por onde a água passa, e quando esse rio inunda, ele excede o leito normal e passa então a delimitar uma outra área, que é o chamado leito de inundação, ou seja, a parte que fica alagada no período de cheia. E, além do leito normal e o leito de inundação ou de cheia, nós temos o leito de estiagem, que também, sugerido pelo nome, é a área que concentra as águas do rio em um período de seca, ou seja, é a parte mais profunda deste rio que acaba concentrando o que sobra de água naquele curso, ou seja, naquele rio, quando passa por um período de estiagem ou de seca prolongada. Tudo bem? Volta a chover, o rio vai encher novamente até atingir o seu leito normal. Quando entra a época da chuva, né, que as chuvas torrenciais em grande quantidade, aí ele alaga ainda mais e ocupa o leito de inundação. Tá bem? Isso no caso dos rios que nós chamamos de rios perenes, aqueles rios que sempre têm água em maior ou menor volume.
Tá? Isso não se aplica, por exemplo, aos rios intermitentes ou temporários. Esses rios, no período de estiagem, eles não têm água, a água seca completamente. Tá bem? Vamos seguindo então. Bom, vertentes de um rio. O que é uma vertente? Vertente, como o nome já nos indica, é para onde a água verte, ou seja, para onde a água se dirige. As vertentes, elas são delimitadas pelos divisores de água, ou seja, as partes mais altas do relevo, elas acabam conduzindo as águas das bacias hidrográficas daquela região para um mesmo destino. Esse mesmo destino pode ser um mar, um oceano, ok? Aqui tem um exemplo da América do Norte. Na América do Norte nós temos 4 grandes vertentes. A vertente do Atlântico, a vertente do Golfo do México, a vertente do Pacífico e a vertente ali do Mar do Norte, tá certo? Ou seja, por conta do relevo norte-americano, tá? Mais especificamente norte-americano, mas da América do Norte como um todo, você acaba tendo divisores de água que conduzem as águas das bacias hidrográficas em cada uma dessas 4 regiões para o mesmo lugar. Isso é uma vertente. Aqui nós temos a vertente do Brasil. Todos os rios brasileiros desaguam no Oceano Atlântico. Tá? Então a gente diz que a vertente do Brasil é uma só, que é o Oceano Atlântico. Por quê? Porque o relevo brasileiro é um relevo de formação antiga, conforme nós já estudamos. É um relevo que já foi bastante desgastado pela ação do intemperismo, pela ação das chuvas, dos ventos, das variações de temperatura. Então ele é um relevo pouco acidentado e de altitude mais baixa, tá? Isso comparado com outros relevos mundo afora. E na América do Sul nós temos uma grande formação rochosa, que é a Cordilheira dos Andes, que acaba representando, por conta de todos estes fatores, o grande divisor de água da América do Sul. Então, os rios da América do Sul dividem-se para os dois lados da Cordilheira dos Andes. O lado do Atlântico, que é para onde verte a água dos rios brasileiros, e a vertente do Pacífico, é para onde verte a água dos rios de outros países aqui dos nossos vizinhos. Tudo bem? Vamos seguindo então, pessoal. Bom, aqui a gente falando sobre rios, vamos comentar um pouquinho sobre a drenagem, ou seja, para onde a água desses rios é drenada, ou seja, para onde ela segue. Quando a água de um rio segue para fora do continente, ou seja, para um oceano ou um mar, nós dizemos que ela é exorreica. Lembrem-se desse prefixo inicial, exo significa fora, é o mesmo de exoesqueleto, aquele esqueleto que fica fora do corpo, ok? Ou seja, drenagem exorreica é para onde a água do rio segue, neste caso específico, sendo para fora do continente, desaguando em um mar ou oceano. Além da exorreica, nós temos a drenagem endorreica. A drenagem endorreica é aquela onde as águas desaguam, as águas de um rio desaguam dentro de um continente em um outro rio ou lago. Endo significa dentro, tá certo? Então, guardem isso. Drenagem endorreica, a água de um rio ela vai correr e desaguar dentro do próprio continente em um outro rio ou lago, tá certo? E temos a drenagem arreica, o prefixo a, né, é de negação, a gente pode dizer, e ele indica que não há qualquer tipo de drenagem nesse rio. Como assim? A água simplesmente desaparece? Sim, tá certo? Não por um passe de mágica, tem um motivo. A água ela vai infiltrar completamente e aí o rio ou essas águas começam a correr subterrâneo, tá? É o que formam as galerias e as grutas, ou a água do rio simplesmente evapora porque passa por uma região muito quente, ok? De um jeito ou de outro, a gente diz que a drenagem é arreica. Vai chegar um período onde você não vai mais encontrar aquele rio. Ou porque as águas infiltraram e agora elas correm por baixo da terra, ou porque ela evaporou. Tá bem? Vamos seguindo. E para a gente ir concluindo esse assunto, a gente vai falar das foz, da foz dos rios. Tá certo? A foz é onde o rio deságua, ou seja, onde ele termina, né, onde ele joga suas águas, onde ele deságua. Então vamos lá, para a gente poder ir concluindo o nosso assunto de hidrografia. Bom, nós temos 3 tipos de foz. Ou seja, o modo como um rio deságua, ele pode ser na forma de estuário, ele pode ser na forma delta, ou ele pode ser na forma mista. E são essas formas que a gente vai trabalhar agora, antes de nós concluirmos o nosso assunto.
A foz em delta, conforme vocês podem observar nesta imagem, ela acontece quando, no final do seu curso, ou seja, quando ele deságua em um mar ou oceano, o leito do rio ele vai abrir, ou seja, ele vai espaçar, o que pode, né, ser comparado com a letra grega delta, que é um triângulo, tá bem? Então, se vocês observarem aqui nessa imagem, ok? Que eu salvei para vocês, vocês vão perceber que nessa parte a margem do rio ela se alarga, ok? E aqui eu tenho a comparação com a letra grega, né? O triângulo, no caso, que significa o que nós chamamos de delta. Então a foz em delta ela acontece deste jeito, tá bem? E no meio do caminho, ou seja, por onde a água passa, nós temos a formação de ilhas. Então, o caminho da foz em delta para essa água não é livre, ele é um caminho passando por diversas ilhas. Então, além da margem abrir, no meio desta abertura encontram-se diversas ilhas, que na verdade foram formadas pela ação, pela força da água correndo por ali ao longo, né, de muito tempo, que foi esculpindo esta parte e formando entre os pontos mais altos essas ilhas, tá certo? Vamos seguindo então. Aqui mais um exemplo de foz em delta, ok? Temos a foz em estuário. A foz em estuário é quando a água do rio deságua em um mar e um oceano sem que haja no caminho qualquer tipo de obstáculo e sem que as margens do rio se alarguem, conforme nós vimos na foz em delta. Então, se vocês prestarem atenção, o rio ele vem de dentro do continente e deságua aqui, sem que no caminho que essa água percorre para desaguar, a margem se alargue e que exista ali qualquer tipo de obstáculo como ilhas. Além dessas duas, existe a mista, que é uma junção dessas duas que nós apresentamos. É uma junção da foz em delta e da foz em estuário. Tá bem? O que é uma foz mista? O rio ele vai seguir um caminho sem que a sua margem se alargue no final antes de desaguar. Porém, hora que ela está desaguando, ou seja, no limite entre o rio e o oceano, existem pequenas ilhas e obstáculos, que é uma característica da foz em delta. Então, a gente junta duas características e formamos a chamada foz mista. Quais características? No caso da foz em delta, são os obstáculos, essas ilhas que ficam, né, no limite de onde a água deságua, e a característica da foz em estuário, que é o rio seguir sem que as suas margens se alarguem no final do seu percurso. Tá certo? Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula assíncrona de geografia. Gostaria de agradecer a atenção de todos e a paciência. Muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula assíncrona. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.